Bom dia, meus amigos. Vamos à nossa correção de matemática, ok? Então vamos lá. Complete as páginas 108, 109 e 110, ok? Então vamos lá. Complete os quadros a seguir, escrevendo as frações que representam as lacunas nas retas. Em cada uma das retas, a unidade, ou seja, o inteiro, está dividido em partes iguais. Nós temos aqui o segmento dessa reta, nós temos aqui representando um inteiro, né? Aqui, essa parte todinha representa um inteiro, e você vê que está dividido. Então, vamos lá. Então, meus amigos, nós temos aqui, então, 1,5. Então, esse pedacinho aqui está sendo representado por 1,5. Por quê? Porque essa reta foi dividida em duas partes e foi traçada aqui, essa marcação aqui, 1,5. Nessa segunda reta, nós temos duas frações para ser colocadas. Aqui nessa, foi dividida em quantas partes? Ó, uma, duas, três. Então, eu botei aqui o 3 no denominador. Então, aqui tá querendo marcar o quê? Que tipo pintou esse espaço. Então, é 1/3. Aqui já tá querendo marcar que foi dividido em três partes. Ah lá, o denominador 3. E o numerador não parou aqui? A setinha aqui não parou aqui? Então, foi pintada uma, duas partes. Então, eu represento 2/3, certo? Agora, na outra fração aqui embaixo, foi dividido em quatro partes, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, esse aqui representa 1/4. Esse aqui vai representar o quê? 2/4, ó. 1, 2, 2/4. E esse aqui vai representar 3/4, ó. 1, 2, 3, 3/4. Foi dividido em quarto e representado em três pedaços, 3/4. Por último, nós vamos fazer foi dividido em quantos esse inteiro da reta? 1, 2, 3, 4, 5. Então, os denominadores vão ser 5. Aqui, esse espacinho está representando 1/5. Esse aqui, 1, 2, 2/5. Agora, 1, 2, 3, 3/5. E agora, 1, 2, 3, 4/5. Certo, amigos? É só analisar que dá para fazer direitinho. Então, meus amigos, as frações que você indicou são maiores ou menores do que o inteiro? São menores, né? Aqui o inteiro está marcando aqui. Você percebe que a gente marcou tudo menores que o inteiro. Justifique a resposta. Por que estão localizadas entre o 0 e o 1 na reta numérica? Dá para ver que são menores que um inteiro. Que o inteiro está marcando aqui na setinha, na reta, certo? Aqui você vai comparar as frações e escrever se é maior, menor ou igual. Sinal do menor, sinal do maior e igual. 1,5 é menor ou maior que o inteiro? É menor. Até lá na setinha, né? Lá no primeiro exercício, na primeira seta aqui, que se eu andar, vai andar as letrinhas, então eu não posso voltar lá. Mas vocês identificam aí a primeira reta, onde está marcado lá 1,5. Aí vocês vão ver que 1,5 é menor que 1, né? Tá menor que o inteiro, então é menor. 2/3 é maior ou menor que 1/3? Então, ó, denominadores iguais, você só vai olhar só o numerador, ó. 2 é maior que 1, então 2/3 é maior que 1/3. 1/4 é menor que 3/4, ó. Denominadores iguais, eu vou olhar só meus numeradores. Quem é maior? O 1 é maior ou menor que o 3? É menor, então vai ser menor. Aqui é a mesma coisa, denominadores iguais. 1/5 é menor que 2/5. Olha lá, 1 é menor que 2. Então, bem facinho de vocês identificar. 2 meios é igual a 1 inteiro, né? Por que 2 dividido por 2 não dá? Não dá 1? 1 é igual a 1. Então, 1 inteiro é igual a 1 inteiro, certo?
2/6 é menor ou maior que 1,5? 2/6 é menor, 2/6 é menor que 1,5, certo, amigos? Então, amigos, vocês percebem que ao fazer isso daqui, todas tinham os denominadores iguais, tá vendo? Ó? Todas tinham. Aqui está mostrando só que é 1,5 e 1 inteiro, aqui também. Mas aqui os denominadores são diferentes, né? É uma coisa que vocês ainda não viram, entendeu? Então eu vou estar até fazendo essas colocações para vocês, buscando esses exercícios também, que eu pensei até que o livro não ia fazer essa colocação. Mas como ele fez, mas só fez somente dessa questão, mas aí depois então eu vou aprofundar com vocês. Então tem uma regrinha, porque quando os denominadores são diferentes, a menor fração aqui no caso será a que tiver o maior numerador. Então a menor fração vai ser a que tiver o maior, perdão, o maior numerador, tá bom? Então, aqui no caso, o maior numerador não é o 2, essa aqui, 2/6, vai ser a menor fração. Mas vocês vão entender melhor quando eu passar os outros exercícios, porque quando eu dou para dizer se é maior ou menor com os denominadores diferentes, eu faço com a criança fazer o desenho, porque através do desenho vocês vão conseguir assimilar melhor e vão entender o que a tia está falando. Talvez agora vocês não vão entender, mas quando você colocar aqui isso em desenhos para que vocês possam analisar, por exemplo, botar graficamente 2/6 aqui e 1/2, aí você vai observar e vai concluir que realmente a fração 2/6 é menor que 1,5, entendeu? Então, é por isso que em outra aula a tia vai estar fazendo essa colocação para vocês, tá bom? Já vou até ver isso, porque eu não esperava eles terem colocado essa questão aqui, entendeu? Todas vindo num padrão e de repente essa daqui. Então, eu vou ter que estar fazendo a colocação para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos, observe os brinquedos abaixo. Aí tem bola, tem carrinho, tem peão, né? Tem boneca. Quantos são os brinquedos ao todo? Então, quando você conta lá, você observa que tem 10 brinquedos. Aí, que fração total de brinquedos pode representar as bonecas? Então, isso aí volta naquele exercício antigo, lembra? Fração de quantidade, eu sei quantos brinquedos eu tenho e qual tá me querendo que eu determine as bonecas. Então, eu tenho 10 brinquedos. De 10, eu tenho quantas bonecas? Muito bem, eu tenho 4 bonecas, então eu vou estar representando aqui 4. Aí eu vou estar representando aí 4 décimos, certo, amigos? Eu tenho 4 bonecas de 10 brinquedos. As bolas, eu tenho exatamente 2 bolas. Eu tenho 2 bolas de quantos brinquedos? De 10 também. Aí eu vou estar colocando de 10 brinquedos. Vai ficar um pouquinho fora aqui, tá, gente? E os peões, amigos? Eu tenho quantos peões? Muito bem, eu tenho 3 peões de 10 brinquedos, certo? E carrinhos, amigos? Eu tenho um carrinho de 10 brinquedos também, certo? É a fração de quantidade que é o que a gente fez logo no início do nosso aprendizado de frações, certo? Então, vamos lá. Então, amigos, e por último, tá? Escreva as frações do item B em ordem decrescente, do maior para o menor. Então,
super fácil. Por quê? Porque eu vou pelos numeradores, ó. Meus denominadores são iguais, então eu vou pelos meus numeradores. 4 décimos, 3 décimos, 2 décimos e 1 décimo. Coloquei em ordem decrescente. Então, meus amigos, no quadro abaixo, apresenta a fração do total nas fichas que os jogadores tiveram ao final do jogo. A Ana, 8,36 o Fabrício, 5,36 a Marina, 12,36 e o Pedro, 11,36. Qual foi o vencedor desse jogo? Você vai olhar lá, quem teve mais pontos foi quem? Maior quantidade de fichas foi a Marina, com 12,36. Então, o vencedor foi a Marina. Quem ficou em segundo lugar? Foi o Pedro. O Pedro teve 11,36. Em terceiro lugar ficou quem? A Ana. Em terceiro lugar ficou a Ana com 8,36. E em quarto lugar ficou o Fabrício com 5,36, né? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E o quarto lugar, ok? Certo, meus amigos? Então, meus amigos, escreva as frações do quadro acima em ordem crescente. Então, nós temos aqui, né, as frações que estão lá em cima, nós vamos colocar no quadro em ordem crescente, que é do menor para o maior. Então, 5,36, 8,36, 11,36 e 12,36, certo? Denominadores iguais, né? Eu só mexi aqui, ó, com os numeradores, ó, do menor para o maior, ok? Agora, por último, tá assim: utilizando as frações de um mesmo inteiro representada nas fichas, vamos completar o esquema. Então, aqui está mostrando um sinal de maior, um sinal de igual e um sinal de maior. Então, a gente vai ter que ir analisando. Se esse aqui estava sem nada, né? E estava falando que ele era maior que esse aqui, então ele é o maior de todos, né? Então, vai ser o 31,35, que é a maior fração que tem aqui. 31,35. Ele é maior que. Aí está mostrando que tem uma igualdade, que tem duas frações iguais. Então, fácil de matar a charada aqui, ó. 5,35 e 5,35. Então, 5,35 é igual a 5,35, certo? Que é maior que 2,35. Então, tá bem na lógica aqui, né? E quando vocês forem fazendo esses esqueminha, vai colocando e vai riscando, que aí fica mais fácil de observar. Tá bom, meus amigos? Então, fiquem com Deus. Ah, não, olha, eu já ia terminando. Agora, acabando aqui, vamos lá mostrar a adição e a subtração de frações, que é uma delícia de aprender, super fácil. Vamos lá? Então, vamos lá, meus amigos. Adição e subtração de frações. Arthur e Márcia pediram uma pizza, da qual ele comeu 3/8 e ela comeu 2/8. Podemos determinar uma fração para representar a quantidade de pizza que os dois comeram juntos, efetuando uma adição de frações. Quantidade de pizza que Arthur comeu, 3/8. Quantidade de pizza que Márcia comeu, 2/8. Então, você percebe aqui, ó, 3, que foi o que Arthur comeu, 3 de oitavo. E a Márcia, 2/8. Então, a quantidade de pizza que eles comeram juntos foram 5/8. Por quê? Vamos lá, vamos entender melhor? Aqui está 3/8 que eu representei, que é a quantidade que Arthur comeu. Aqui, a quantidade de pizza que Márcia comeu, que é 2/8. O que eu faço? 3/8 mais 2/8, eu repito meu denominador e somo o meu numerador. 3 mais 2, 5. 5/8. Não é fácil, pessoal?
Portanto, eles comeram juntos 5/8 da pizza. Muito fácil, né? Então, vamos lá a outra página para a gente entender melhor ainda. Então, vamos lá. Podemos também determinar a quantidade que sobrou dessa pizza. Para isso, nós vamos efetuar uma subtração. Aqui nós temos a pizza, a quantidade de pizza que os dois comeram juntos. Eles comeram 5/8. E aqui eu tenho a pizza toda. A pizza toda vai ser o inteiro dessa fração. Então, o inteiro dessa fração é dividido em 8 partes e comida as 8 partes. Então, é 8/8. É meu pacote de biscoito inteiro sem mexer, que ainda vai ser comido, certo? Lembram disso que eu falei do pacote de biscoito? Então, eu tenho o meu inteiro aqui. Eu tenho a minha pizza inteira. Eu tenho 8/8. E eles comeram quanto, meus amigos? 5/8. Então, eu tenho 8/8 menos 5/8, que foi o que Márcia e Arthur comeram. Então, o que sobrou? É só eu fazer a continha de menos. Ó, denominador eu repito e faço minha continha de menos. 8 menos 5, 3. Sobrou 3/8. Portanto, sobraram 3/8 dessa pizza. Então, vocês perceberam a facilidade de fazer a adição e a subtração das frações? Eu só mexo com os meus numeradores. Ou eu somo ou eu diminuo. Agora, eu tenho que entender, às vezes, quando tem um probleminha para poder eu formular para eu resolver, certo? Mas vamos lá, vamos com calma. Aqui embaixo está falando também a pizza em partes. A pizza é um alimento mundialmente conhecido. Atualmente são produzidas pizzas de vários formatos, tamanhos e sabores, podendo ser salgadas ou doces e vendidas inteiros ou em pedaços. Pizza redonda, pizza retangular, pizza em cone. Aqui está só mostrando para vocês os tipos de pizzas, né? Os formatos que tem, ok? Agora nós vamos fazer a página 113. Vamos lá? A página 113 e a página 114, tá bom, meus amigos? Que é para amanhã, né? A parte de português vocês podem deixar para fazer depois. Dão a prioridade à matemática, porque nós temos matemática amanhã, que é sexta-feira, tá bom? Então vamos lá. Tá assim, ó. Escreva e efetue uma adição para determinar a fração que pode representar o total de partes coloridas de verde e de amarelo. Aí, vocês vão estar representando aqui para a tia. Na parte de verde, deixa eu explicar bem explicadinho. Vou explicar uma para que vocês possam fazer o restante. É igual a história da pizza, certo? Ó, foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí são seis partes. O verde foi comido uma só. Então, 1/6 mais amarelo, 2/6. Então, vai ser 1/6 mais 2/6. E aí, vocês vão somar os numeradores e repetir o denominador. Vocês vão estar montando aí duas frações para ser somadas. A que está com verde e a que está com amarelo. Tá bom, meus amigos? Não tá bem facinho. Que a gente aqui está só fazendo demais. Aí, na parte de baixo, nós temos aí, efetue os cálculos. Aí, aqui são 3 de subtração e 3 de soma. Eu já expliquei para vocês, os denominadores, ó, repete, ó, percebeu que já até facilitaram para vocês? Já repetiram, vocês só vão fazer o cálculo dos numeradores. Quando é subtração, vai diminuir. Quando for soma, vai somar. Muito fácil, né? Vamos à outra página? A outra página... Ai, meu Deus, não quer ir. Vamos. Isso. A outra página tá assim. Observe como podemos calcular 3/5 e menos 2/5, usando figuras. Mais uma vez, mostrando a subtração para vocês, né?
Ah lá, ó, desenhamos uma figura e dividimos em 5 partes. Em 5 partes iguais para representar o todo, ou seja, 5 quintos. Em seguida, pintamos de rosa 3 das 5 partes dessa figura. Aí pintou 3 partes dessa figura. Para representarmos a fração 2 quintos, riscamos 2 das 3 partes coloridas de rosa. Assim, restou uma parte rosa sem riscar. Logo, concluímos que 3 quintos menos 2 quintos é 1 quinto. Olha lá, ó. Denominadores iguais, se diminuiu 3 menos 2, 1. Certo, amigos? Aí, de maneira semelhante a essa aqui, nós vamos de maneira semelhante à apresentada, risque nas figuras abaixo as partes que serão subtraídas e resolva os cálculos. Então, o que vai acontecer? Você tem 6 nonos, menos 2 nonos. Você vai riscar aqui, ó, 2 nonos. Então, você vai riscar só 2 partes aqui, representando que está menos 2 nonos. E vai fazer a continha. A mesma coisa aqui. Ah, eu tenho 11/16 menos 4/16. Eu vou riscar aqui 4/16. Então, eu vou riscar 4 partezinhas aqui, que eu vou escolher e vou riscar. Pode ser qualquer uma também. Aqui tem 10/36 menos 3/36. Vocês vão riscar só 3 partezinhas também. Só 3 partezinhas verdinhas aqui também. E fazer a continha no final. É que aqui não quer que você risque o resultado. Quer que você risque esses aqui, ó. As partes que estão sendo subtraídas. Que é 2 nonos, 4/16 e 3/36. Essas partes vocês vão riscar aqui dentro. E depois fazer o resultado aqui. Fazer a continha aqui, normalmente. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.